Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Médicos Atletas. Eu sou Michele Wada, médica e fundadora do Movimento Médicos Atletas, e hoje temos o prazer de receber uma pessoa incrível e que não só se dedica, à sua vida à medicina, mas também encontra paixão e propósito no esporte. Então, em nosso projeto Transpira, Respira, Inspira, volume Médicos Atletas, a gente mergulha nas histórias de quem sabe que a saúde vai muito além do consultório, do centro cirúrgico, da faculdade de medicina. E a nossa convidada de hoje é a média atleta Isabela Faria. Ela que é baiana, vocês vão ver que sotaque delícia. Ela é aluna de medicina do 12º período, ou seja, já está aqui na beiradinha, mas ainda é estudante, então ela vai trazer essas ponderações da vida, da graduação de um médico em formação. Ela faz Escola Baiana de Medicina, é praticante de musculação, corrida, bike e tem uma jornada inspiradora. Gente, eu reposto, esses treinos dela são maravilhosos, E ela está aqui para compartilhar conosco. Isabela, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde, Michele. O prazer é todo meu. Boa tarde, ouvintes também. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. Participar também dos Médicos Atletas, com essa proposta tão bonita de conectar médicos e pacientes através do esporte e dos seus benefícios. Como a Michele já me apresentou, meu nome é Isabela Sagliori. Atualmente tenho 23 anos, Estou finalizando o curso de medicina. Me formo agora em junho. E tenho me dedicado mais nesse período à musculação, corrida e bike mesmo. Isa, eu não falei o seu sobrenome, porque esse sobrenome é difícil. Então, ele tá aí, de vez em quando ele vai aparecer aí na tela. Mas eu vou no Faria mesmo, você me permite? Em paz. Tudo bem. E por curiosidade, antes da gente começar no nosso bloco do Transpira, eu queria saber como que você conheceu o Movimento Médicos Atletas, Isa. Bom, é uma história interessante. Na verdade, minha mãe, ela costuma ficar olhando o feed do Instagram, procurando essas coisas, porque eu vou falar um pouquinho mais, ao longo do podcast, mas eu sempre tive uma vida muito ativa fisicamente, Então, ela estava procurando grupos de corrida, grupos de bike, coisas que eu pudesse fazer em grupo, ainda mais de manhã cedo, para eu não ir sozinha. E aí ela acabou encontrando médicos atletas e me mandou, eu fiquei super interessada, achei maravilhosa a proposta, e aí que eu conheci a corrida também, que minha primeira corrida, inclusive, foi com vocês, a segunda corrida do programa. Foi a segunda corrida do Movimento Médicos Atletas. Cara, que legal, fiquei muito feliz, primeiro, por saber que a internet proporciona, essa união e o movimento ele cresce organicamente, ele vai crescendo assim, um vai apresentando para o outro, que para o outro, e aí vai. E feliz também em saber que foi a sua mãe, E a gente está ali sempre buscando o que é melhor para o nosso filho. E já vi que a sua mãe te incentiva no esporte. E adorei saber disso nesse iniciozinho. E a nossa pupila, tá? Do livro aí, por enquanto, é a nossa pupila. 23 anos, trazendo essa energia e vai contar pra gente como que um estudante de medicina ele pode começar nessa jornada de médico-atleta, de vida mais saudável e ativa. E aí, Isa, a gente vai conversar começar com a parte mais tangível da sua paixão, que é o Transpira. Quando você está praticando seus esportes, sabe, que está ali suando mesmo, pingando literalmente, eu queria saber o que essa sensação representa para você. Quais são os pensamentos, os sentimentos que vêm à tona nesse momento de esforço físico? Porque para o médico, mesmo o médico em formação, essa entrega física ela tem um significado mais profundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que eu tenho que contextualizar um pouquinho para eu conseguir trazer um pouco mais dessa sensação, dessa emoção para vocês. Como eu falei, eu sempre fui muito ativa fisicamente, Então, minha relação com as atividades físicas, ela começou muito cedo, desde 2 anos de idade, quando eu fui introduzida ao balé clássico.
E desde então, a atividade física ela sempre esteve presente na minha vida, né? Não como algo pontual, mas se transformou parte da minha identidade mesmo. E eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais, né? Como eu falei, a me movimentar, e ao longo dos anos eu pratiquei diversas modalidades. Então, judô, capoeira, jiu-jitsu, balé clássico cubano, que eu acabei me formando, sapateado americano, irlandês, natação, surf, boxe, muay thai, dança contemporânea, enfim. É uma lista. Você é mais. Olha que eu sou intensa, mas você é mais do que eu. Encontrei aqui, gostei. Desde pequenininha. E outra característica muito importante que eu acho bom comentar aqui nesse contexto é meu amor por animais, né? Então, desde pequena, eu era aquela criança que via um cachorrinho abandonado, botava para dentro de casa. Ou era na minha casa ou na casa dos meus avós. E recentemente, né, cerca de 1 ano e meio mais ou menos, eu encontrei uma cachorrinha na rua que entrou no meu carro, dessa vez nem fui eu, Ela que mas não escolheu. consegui botar para fora porque sem condições, né? E acontece que no final das contas ela é uma mistura de labrador com pitbull, então bem calminha, sem energia, como você pode imaginar. E eu tive que dar um jeito de gastar a energia dela e foi aí que a corrida entrou na minha vida, né? Antes eu não fazia corrida, não praticava, mas depois dessa minha arte de colocar cachorro para dentro de casa, fui obrigada. Né? E como eu falei, minha primeira corrida foi com vocês, né? A segunda corrida do movimento, e eu corri junto com ela, né? Esses 5 km, e daí em diante foi só paixão. Respondendo à pergunta, né, em relação a transpirar, o que transpirar significa para mim, transpirar para mim através do movimento, ele sempre foi muito prazeroso, né? E conforme o passar dos anos, foram agregando novos aprendizados para mim, como, por exemplo, uma construção de disciplina, constância, aprendizado de um processo que muitas vezes pode ter intercorrências, né? E ele representa uma exposição controlada ao esforço, né? Uma adaptação fisiológica, uma construção principalmente de tolerância a desconforto, que eu acho que são elementos centrais tanto no treinamento físico quanto na prática médica, né? Olha, Isa. E, Ah, desculpa, diga, achei que você tinha. Não, não, pode pode continuar. falar, fique em paz. Não, você finalizou? Pode continuar. Eu queria trazer só um pouquinho assim em relação a esse aumento, né, de tolerância ao estresse e ao desconforto cognitivo, porque ele ocorre de uma forma muito controlada, né? Então você tem a exposição controlada ao esforço físico e ela vai liberar alguns fatores que são os fatores neurotróficos, né? Que a gente chama de BDNF, e que ele vai estimular a neuroplasticidade. Isso é muito importante porque no exercício, além disso, ele vai modular esses neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina, e que vão otimizar esse sistema de recompensa, né? E isso vai treinar o cérebro a lidar de forma mais eficiente com esses picos de cortisol, né? Então faz com que a fadiga mental e o desconforto de, por exemplo, passar horas estudando doenças complexas, eles sejam tolerados com muito mais controle, né? Olha, viu, gente? Já tiveram uma aula aqui, hein? Não, excelente. É exatamente isso, Isa. E é muito legal porque você tá contando, e aí eu fiz o link. Se você pratica seus exercícios e atividades em geral, das diversas modalidades, e para você esse transpira tem uma sensação de prazer, ou seja, você descobriu isso muito pequenininha, né? Isso é muito legal. Porque você, com 2 anos, você chega e você consegue descobrir, mãe, eu tenho prazer fazendo isso. E aí vai buscando. E aí, curiosamente, eu queria saber o que é, que eu tenho certeza que a galera aqui que vai assistir não sabe, o que é um balé cubano. Porque a gente conhece o balé, o jazz, o sapateado, mas um balé cubano, ele tem diferença do balé que a gente escuta falar, né? Geralmente é clássico, né? O que é? Você pode só dar uma palhinha? Ele é um tipo de balé clássico, né? Mas ele é da metodologia cubana, então a diferença é mais histórica, né? Então é uma base de Cuba mesmo. Então tem bases de vários locais do mundo. E esse balé cubano, nessa escola que eu fazia aula, eles traziam essas professoras de Cuba mesmo para avaliar a gente. Então é uma metodologia com técnicas diferentes das que a gente vê de outras escolas também. Mas aí, se na dança, eu tô vendo uma apresentação de balé clássico, normal, não cubano, e o cubano, a gente
Nota a diferença? Olha, eu acho que tem algumas diferenças, mas eu acho que são o macro ele é mais semelhante, né? A base do balé clássico ela é mais semelhante. Então, eu diria que as técnicas são nuances diferentes, sabe? Entendi, entendi. Então é muito técnico, né? A gente Isso. assistindo, não te... o leigo assistindo não percebe, né? Eu acredito que não. Entendi. E aí, ô Isa, ao longo dessa sua jornada de atleta, né, como atleta, desde 2 aninhos, considerando toda a sua trajetória esportiva, quais foram as conquistas ou desafios esportivos mais marcantes que você vivenciou? Pode ser uma prova, uma superação de lesão, algum objetivo alcançado. Queria que você contasse a história por trás desse fato. Bom, eu diria que a minha conquista mais marcante, ela não está relacionada à prova ou superação de lesão, sabe? Como eu disse anteriormente, minha relação com o esporte, ela é uma parte muito importante da minha identidade, né? Mas teve um período na minha vida em que eu passei por um processo muito desafiador, com dores incapacitantes, e que eu fui diagnosticada com endometriose, né? Para quem não sabe, a endometriose ela é uma condição ginecológica benigna, que a gente tem um tecido semelhante ao do endométrio, né, que é a cavidade que reveste internamente o útero, e ela vai crescendo em locais fora do útero. Então, ovários, tubo uterino, intestino, bexiga. Só que assim como o tecido dentro do útero, esse tecido externo, ele responde às variações hormonais no ciclo menstrual, né? Então, ele espessa, ele sangra a cada mês. Só que esse sangue, ele não tem por onde sair no corpo. Então, ele fica preso, e aí causa uma inflamação crônica, uma irritação dos tecidos, forma aderência. A origem, né, a etiopatogenia da endometriose ainda não é muito bem esclarecida, existem algumas teorias, né, a teoria mais aceita atualmente é a teoria de Thomson, né, que é da menstruação retrógrada, né, onde o Sim. fluxo sanguíneo, parte dele volta através das tubas uterinas para a cavidade pélvica, que inclusive foi o que foi visto durante a minha cirurgia, né, quando eu fui submetida. Caramba. E nesse período, né, eu não conhecia a doença. Então, eu não entendia muito bem o que estava passando, e foram cerca de 6 anos para o diagnóstico, né, com dores incapacitantes, episódios de síncope por dor, uma anemia severa por conta da irregularidade do fluxo menstrual, eu tive que fazer infusão de ferro venoso, enfim. E nesse período, meu corpo, ele já não respondia como antes, né? Então, eu fui de uma pessoa extremamente ativa para alguém que não conseguia sentar sem ajuda. Então, isso me desconectou muito do meu corpo, sabe? Mas até eu chegar a esse momento de perda de capacidade da realização de atividades básicas de vida, eu me mantive ativa enquanto eu pude, porque apesar da dor, eu percebia que durante e após alguns minutos da realização dessa atividade física, minhas dores elas diminuíam significativamente, sabe? Eu E, acredito. pois Por- e isso a gente Porque sabe na que não é fase. mágica. Exato. Não, e na fase menstrual, né? Isso é uma coisa que eu falo Uhum, com todas as mulheres, assim, porque geralmente a mulher nessa fase quer se recolher. Mas eu sim, falo, se você conseguir dentro da sua prática esportiva, né? Eu, por exemplo, as minhas amigas não surfam na menstruação e eu surfo. Simplesmente porque eu tenho muita cólica e a cólica some. Eu estava falando sim, sobre isso ontem. Ela some e aí depois, umas horas depois, ela acaba voltando. Então, naquele sim, momento, é um analgésico, né, que a gente quer. exato. E como a gente estava conversando, também não é nenhuma mágica, né? Que a gente sabe que durante contração muscular, a gente tem os miócitos que vão liberar as substâncias que são chamadas de miocina, né? E que aí, Sim. diferente dessa inflamação gerada por um tecido doente, né? Como, por exemplo, da endometriose, essa liberação dessas miocinas pelo músculo ativo, ela vai criar um ambiente sistêmico altamente anti-inflamatório, né? E aí, nessas condições de doenças que causam dor crônica, a gente já tem uma base inflamatória muito forte, e a gente tem essa cascata anti-inflamatória gerada pelos miócitos e ajuda drasticamente, né, o processo da dor. E junto com isso, a gente tem o famoso sistema nervoso central, né, que a gente vai estar liberando endorfina, e aí vai melhorar essa via de inibição da dor e vai alterar também um pouco como o cérebro ele percebe esse estímulo doloroso. Exato. Então, durante a prática de atividade física, me aliviava bastante, né, não passava a minha dor, porque eram dores muito intensas mesmo, mas aquele período
dava para controlar a dor, sabe? E após várias tentativas e falhas de tratamento, foi encontrada uma solução, né, que devolveu minha qualidade de vida. E eu percebi que só essa solução farmacológica, esse tratamento farmacológico, ele não passava 90% da minha dor, digamos assim. E o que melhora a minha dor e deixa ela quase nula, né, é a união do tratamento farmacológico com a atividade física. Que E legal. quando eu descobri isso, me veio, quando eu retornei, né, minha qualidade de vida, me veio um outro desafio, que foi justamente aprender sobre esse novo corpo, né, com limitações que antes não existiam, dependências que antes não existiam, necessidades novas. Então, eu diria que, para mim, a minha maior conquista dentro do esporte foi justamente me reconectar novamente com o meu corpo, né, entender como cuidar dele e respeitar os novos limites dele. Que legal, muito interessante, muito legal essa história. Não foi à toa que o post bombou. Não foi à toa. Muito legal. Isa, você tinha quantos anos quando você operou? Hoje você está com 23, né? Você tinha Eu quantos operei, anos? deixa eu lembrar, acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Ou seja, né? Imagina assim, eu tenho uma filha que está fazendo 14. Eu fico pensando aqui, né, raciocinando, porque por mais que 18, 19, já tem a maioridade, já está ali iniciando aquela vida de adulta, mas ainda você hoje com 23 se olha, se lembra de 18, 19, você vê que ainda existe uma imaturidade, que existia, né? Ainda era muito nova, muito sensível. Imagina, eu fico imaginando como foi difícil até para você tentar entender essa patologia, o que a endometriose fazia com o seu corpo. Imagina, e sabe uma coisa que eu não sei se você passou, mas, por exemplo, dor, né? Eu, como anestesista, eu falo muito dor, é um sentido que Deus deu pra gente, assim como enxergar, ter o olfato, a audição, né? A dor, ela faz parte da nossa vida, ela tem que fazer, tudo com limite, né? A gente precisa sentir dor, porque é um sinalizador, o corpo está conversando com está mostrando pra gente que algo está errado ali, tanto que mostrou para você. Mas dor não tem um exame para medir a dor. Tanto que a nossa escala de dor ela é subjetiva. Então, se Sim, você chega para mim agora e fala, Michelle, eu tô com dor, eu tenho que acreditar em você. com Imagina uma certeza. menina de 18, 19 anos falando que tá com dor, que não consegue levantar, uma dor incapacitante, né? Aquela coisa toda. Você ainda, claro, você tem a sua mãe, que é super, super te apoia, mas ainda assim é algo muito, né? Porque a gente acha que o jovem, ele é saudável, o jovem é saudável, o jovem não tem nada. E aí você vivendo todo esse momento, né, de incerteza, de dificuldade, né, aí você vai ter que operar. E é muito bonito você falar como o esporte te ajudou e te ajuda até hoje a se conectar com você mesmo, né? Que papel importante que ele teve, né? E você vê que não é à toa, porque você tem o esporte, tem esse conhecimento do movimento desde pequena. Sim. Então ele te ajudou, né? Tipo, você sabe o que é o seu corpo sem a dor, o seu corpo com a dor, o seu corpo sem endometriose, o seu corpo com endometriose, né? É como se fosse uma terapia de autoconhecimento ali ao longo de Sim, todo esse tempo, né? com certeza. E você acaba descobrindo novos exercícios, novas modalidades, novas formas de tentar controlar aquela dor, né, em alguns momentos. Tanto é que hoje em dia eu não passo um dia sem fazer alguma atividade física. Então, meu treino, ele é todo montado de segunda a segunda, porque no dia que eu não faço atividade física, eu sinto cólica. É certo que eu vou sentir cólica. E Caramba. e aí meu treino ele é muito montado nesse sentido, né? Todos os dias eu tenho que estar fazendo algum movimento. Em qualquer horário que seja, o horário disponível que eu tiver, eu tenho que estar fazendo algum movimento. Muito legal, Isa. E para fechar, tá, o bloco do Transpira, a gente sabe que a vida do médico
mesmo médico em formação, eu acredito até que, se bobear, dependendo, né, do perfil da pessoa, até mais, é extremamente exigente, né, com longas horas de estudo, trabalho já, né, até porque na fase que você está, já o internato tem trabalho, tem internatos com plantão, então, assim, parece que começa a crescer o volume de jornada profissional, parece que é um intensivão para você mesmo se acostumar e se preparar, e você vai começando a receber uma carga de responsabilidade, é mais cobrado, né? E aí eu queria saber, para fechar, quais são as principais transpirações que você precisa fazer na sua rotina para encaixar essa prática esportiva que a gente está falando, né? Que hoje, atualmente, ela é não só, eu vou lá fazer o exercício, você já adiantou que ela é necessária para a sua saúde, né? Ela é regrada de segunda a segunda, mas ela precisa ser de uma forma consistente, né? E aí eu queria saber quais são os sacrifícios, quais são as dicas de organização, de disciplina que essa escolha, né, de ter a prática esportiva regular na sua vida, conciliando com a sua rotina de fim de faculdade, de internista, né? Como é que funciona isso? Bem, realmente eu me encaixo mesmo nos horários do dia. Então, o horário que eu tenho disponível, eu vou, né? Os sacrifícios que eu costumo fazer mais nesse sentido é acordar mais cedo, dormir mais tarde, treinar em horário de almoço, e aí ir almoçando no carro até chegar no plantão, né? E nesse período a nossa rotina é bem incerta, né? Nossa rotina é justamente não ter rotina. Então, até os horários que a gente tem, quando a gente tem um tempo livre, a gente quer dar um plantão em um local que a gente gosta, acompanhar um médico que a gente admira. Então, a gente acaba pegando o tempo que a gente tem para fazer esse tipo de coisa, para estudar também. E eu acredito que a disciplina que me mantém é justamente a manutenção da minha qualidade de vida, né? Como uma pessoa que vive com dor crônica, eu acredito que é isso que me faz ter muita disciplina, porque eu não vou mentir que são todos os dias quase que a gente chega exausto, só quer deitar e dormir. E eu lembro que, nossa, se eu deitar e dormir, eu vou ficar com dor. Então, vamos malhar, vamos fazer alguma coisa. Caramba, olha só que incrível, né? Cada um, né? Cada um na sua história, na sua peculiaridade de vida, tem um motivo a mais que faz a gente enfrentar, né? Porque, como eu sempre falo, se a gente for deixar o corpo controlar as vontades, o corpo vai querer ficar deitado, assistindo Netflix, né? Vai querer relaxar. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Que infelizmente, assim, na faculdade, a gente parece que é ensinado a querer a merecer, né? Eu mereço isso, eu mereço aquilo, mas eu já estudei tanto, eu fiz a prova, eu não sei, eu mereço, tudo eu mereço, eu dei plantão 24 horas, eu mereço. E aí, nesse eu mereço, a gente vai se acostumando com coisas que não são boas e saudáveis para a gente, e aí a gente não enfrenta. Só que você usou, né, de uma situação que poderia ser como muitos outros pacientes, muitas outras pacientes com endometriose, né? Que chegam e ficam ali pegando aquela situação, aquela patologia e falam, eu não vou fazer, eu não consigo porque eu tenho dor, né? E você inverteu isso e usou a seu favor. É o verdadeiro, pegou um limão, né? E fez uma limonada, né? Com certeza. E não é fácil, né? É bem difícil, principalmente para quem tem essas dores mais incapacitantes, assim, e quem não tem o conhecimento, como foi o meu caso no início, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que meu corpo não estava mais respondendo às coisas que eu fazia antes. Então, foi muito difícil e eu acho que essa questão de ter sido introduzida na atividade física desde pequenininha, então criar esse prazer transpirando, né? Fazendo minhas atividades, fez com que eu permanecesse nas minhas atividades, mesmo com muita dor, desmaiando. Nossa, quantas vezes eu já desmaiei na minha aula de balé por causa da dor. Então,
era difícil, mas assim, aquele momento, como você falou, era um anestésico momentâneo para mim e para quem vive com dor crônica, eu acho que qualquer minutinho assim sem dor é super sagrado, sabe? Caramba, que legal, que legal. E aí, Isa, agora a gente vai passar, né, para o bloco do Respira, que para nós representa as escolhas, a mentalidade, a transformação interna. E eu Certo. queria que você olhasse, né, para a sua carreira na medicina, que ela já começou, ela, na verdade, eu digo que a nossa carreira na medicina começa quando a gente decide, fala assim: eu quero fazer vestibular para medicina. Ali você já decidiu a sua carreira Com e começa certeza. toda a jornada, né? E eu não sei como é que foi a sua, a minha não foi fácil, então eu assim, eu queria que você desse uma olhada, né, para sua desde o seu sim para o vestibular de medicina, aí agora a faculdade, até essa jornada toda dos 6 anos, né, que você tá completando aí o sexto ano, e como você descreve essa jornada, se teve algum momento decisivo, os aprendizados, né, que te moldaram como profissional e a pessoa que você é hoje, e se você puder também falar um pouco se já tem alguma especialidade em vista. Tá, vamos lá. Eu acho que eu descreveria essa jornada em duas palavras. Eu diria encantadora e desafiadora. Encantadora pelo processo de construção do conhecimento, né? Porque a gente, como você disse, a gente começa a jornada escolhendo a medicina, então a gente vê a medicina como algo muito grande, sabe? Como macro, e aí quando a gente entra na medicina, a gente vê todos os micros que tem para chegar naquilo. Então, esse processo de construção do conhecimento, construção do raciocínio clínico, né? Principalmente pela complexidade do conteúdo médico, essa integração entre teoria e prática, essa conexão que a gente acaba desenvolvendo com o paciente, né? Então, existe esse aspecto muito potente na medicina, que é o cuidado direto, né? Tanto em relação ao cuidado com o paciente, quanto em relação ao sofrimento dele, né? E essa possibilidade real de intervir naquele momento, né? Então, isso naturalmente desperta uma curiosidade, um senso crítico, e uma busca constante de se aprimorar naquilo. E, ao mesmo tempo, é uma trajetória extremamente desafiadora, né? Não apenas pela densidade, volume de conteúdo, mas pela responsabilidade progressiva que acompanha a gente, né, durante a formação. Então, era o que a gente estava conversando lá no início, né, a questão do jaleco. Então, esse jaleco branco, ele deixa de ser um símbolo e ele passa a representar a tomada de decisão, né, o impacto na vida do paciente, né, essa necessidade de segurança técnica. Então, ao longo da graduação, especialmente no internato, né, essa transição ela fica muito evidente, porque você sai de um papel mais observacional e passa a assumir uma postura mais ativa, com maior envolvimento clínico, com maior responsabilidade prática. Então, eu diria que é uma jornada marcada por um equilíbrio constante, né, entre aprendizado e responsabilidade, onde a gente tem um desenvolvimento técnico e ao mesmo tempo, um amadurecimento emocional que vai caminhar junto, né? Em relação à especialidade, eu acho que desde o primeiro semestre já está decidido, né? Cirurgia geral. Eu acompanho o cirurgião desde o primeiro semestre e desde então Você não é mudou? isso, não mudei. Olha, você é uma exceção, hein? Isso não é comum, não. Geralmente, eu quero isso, e aí vai, muda para. Eu digo que a gente primeiro divide em dois grandes blocos, isso deve ter acontecido com você. Eu vou fazer área clínica ou área cirúrgica, né? Sim. Aí, depois dessa divisão, dentro desses dois grandes blocos, a gente fica permeando ali, mas muito interessante. E como é Minha que mãe falou, foi, assim, né, essa escolha? então, minha mãe falou que desde pequena, minha avó, enfim, que eu pegava meus bichinhos de pelúcia e eu pegava uma tesoura para abrir eles e tirava o recheio, dizia que eu estava operando eles. Então, desde pequena, era isso. Minha avó ia cozinhar, eu pegava a carne e ficava Meu fatiando, assim, vendo o que tinha Deus. por dentro do peixe. Era uma coisa, assim, bem... Eu sempre tive muito interesse, né? Eu sempre gostei bastante dessa área e eu me interessava muito.
Então, eu tenho fotos minha pequena operando boneco, né? E só tenho uma pessoa médica na família que é cirurgiã, né? Cirurgiã plástica, que mora em São Paulo, então não é tão próximo, mas assim, desde pequena eu acho que já estava decidido que ia ser cirurgia. Incrível, incrível. E aí, esse cirurgião geral que você acompanha, você conheceu ele no primeiro período na escola baiana? Então, na verdade, eu sempre tive esse interesse, né, de estar mais próximo da cirurgia. E a gente sabe que no início, né, da faculdade, a gente não tem tanto contato com o cirurgião, né? Então, o que eu fiz foi meio que o oposto do raciocínio, eu acredito, né? Eu fiz uma especialização técnica em instrumentação cirúrgica, então eu sou instrumentadora cirúrgica, Que e desde o legal! primeiro semestre eu usei isso para entrar nos hospitais. Então eu entrava nos hospitais com meu certificado de instrumentadora e oferecia para o médico se ele precisava de um auxílio, de uma instrumentação, né? Gente, tô E de aí eu cara, entrava. Isa. Eu entrava nas cirurgias e aí auxiliava, aí os médicos depois perguntavam de onde eu era, né, para poder, porque a gente costuma pagar, né, o Aham. profissional, o nosso instrumentador, e eu falava que não precisava, que desde que eu pudesse entrar na cirurgia estava tudo bem. Esse era meu pagamento. E aí Gente, alguns começavam a chamar de novo, né? E aí foi o caso desse cirurgião, inclusive. Ele olhou para mim e falou que tinha alguma coisa diferente ali, que ele não estava acostumado a ver esse tipo de coisa. E eu falei que eu era estudante, né, do primeiro semestre. E aí ele falou: Poxa, quer me acompanhar? Eu, com certeza, quero acompanhar. E aí, desde então, é com ele que eu estou até hoje. e quais são as principais cirurgias que ele costuma fazer? Hérnia, vesícula? Então, ele é cirurgião geral, mas ele também é cirurgião bariátrico, né? Então, ele faz bastante bariátrica, mas ele também faz bastante cirurgia geral, vesícula, hérnia, esterectomia. Então, eu sempre tive contato mais com a geral e essa parte de aparelho digestivo. Olha, eu vou te falar. Eu nunca. Essa eu vou contar pro meu marido. Meu marido é cirurgião vascular. Essa eu vou contar para ele, porque é uma coisa que a gente fala muito, sabe? É incrível como hoje em dia, assim, claro, né? As gerações vão mudando, né? Não tem como comparar, né? Cada geração é de um jeito, mas a gente tem tido muita dificuldade de ver porque vocês da geração, né, dos 20, vocês recebem as informações com muita facilidade. Hoje em dia é muito fácil estudar, muito mais fácil. Não quer dizer que Com é mais certeza. fácil passar, nada disso, não é isso. Mas o acesso é mais fácil. Exato. Né? E aí, o que a gente percebe? Que acaba que, é claro que é da personalidade também da pessoa, mas não é tão comum essa sua postura. Geralmente, tanto que, assim, na sua sala, talvez, alguns colegas devem ter falado: caramba, Isabela, sério? Você, né? Por quê? Porque isso mostra, desde do fato que você contou de pegar os ursinhos, os bichinhos, abrir, pegar a carne, isso já foi um. Eu já tinha falado dessa menina diferente, mas quando você falou que fez instrumentação cirúrgica para poder ter o acesso às cirurgias, para você aprender, isso não é comum. E hoje eu acredito que você não vai mudar, não. Você é cirurgiã já, você já é cirurgiã, ó. Isso é muito legal, sabe? Porque essa gana, essa vontade é o que faz a gente despontar. A gente vai lá para frente, a gente vai embora. E você, querendo ou não querendo, mérito seu e só seu, você passa na frente de muitos em relação a conhecimento, a aprendizado. E olha, posso te falar, eu vou ousar dizer, Isabela, o esporte, ele te ajudou. Primeiro que você tem uma personalidade bem determinada, porque desde pequenininha, desde bebê, porque 2 anos é um bebê, você já querer fazer e praticar tudo que você já praticou ao longo desses 21 anos, né, de vida esportiva, o esporte também te ajuda nesse discernimento. E aí eu queria entrar num assunto que é como que a disciplina, a resiliência, essa capacidade de foco sua
que você desenvolveu no esporte, eu não tenho dúvida. Isso você já poderia ter, mas o esporte, ele aprimorou você de uma maneira como se o esporte te moldasse. Eu estou enxergando a sua história assim, o esporte está moldando a Isabela para a medicina. Isso é muito lindo, tá? E você vai ver como você vai, assim, ser uma cirurgiã brilhante e diferente, sabe? De pessoas que não têm isso. E aí, eu queria saber como é que essas características do esporte te ajudaram a enfrentar esses desafios, a alcançar esses seus objetivos na sua profissão que está se formando. Porque eu estou enxergando isso, mas eu queria que você me falasse como você enxerga, se é exatamente isso ou eu estou viajando. Não, eu acho que é exatamente isso mesmo, né? Como a gente tinha conversado, o esporte ele traz muito da gente conseguir estar num ambiente desconfortável, né? Digamos assim. E a gente sabe que na medicina a gente tem muitos ambientes mais desconfortáveis, mais desafiadores. Por mais que o ambiente seja o mais acolhedor possível, é desafiador, né? Ainda mais quando você está ali para aprender, você não tem muita coisa para oferecer para o outro, né? Então, são ambientes desafiadores, muitas vezes gera frustração naquele momento, porque você fica, caramba, eu queria saber isso, eu devia saber responder. Quando algum cirurgião te pergunta alguma coisa e você não lembra a resposta, ou até não sabe, né? Isso gera uma frustração muito grande. E eu acredito que por eu me expor muito a essas situações, né? Tanto dessa questão de instrumentar, ir lá e dar cara a tapa, né? De tô aqui, eu posso instrumentar você, tá tudo bem, né? O senhor não me conhece, eu também não te conheço, mas eu acredito que levar muito não, né? Existem pessoas mais ríspidas, né? De quem é você, o que você está fazendo aqui. Eu acho que esse momento esses anos de atividade física, de estar disposta a passar por esse momento, sabendo que é um processo, né? Eu acho que me ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Então, eu sei que ambientes desconhecidos, muitas vezes, no início, são mais desafiadores, mas o fato de eu ter vivido isso muitas vezes em atividade física, eu sei que é um processo, né? Que para chegar onde eu quero, eu preciso passar por esse processo. E que esse processo vai acabar, né? É uma fase que vai acabar. Então, o esporte me ajudou muito a aproveitar o processo, não que ele deixe de ser difícil, que vai ser maravilhoso o processo, né? Tem muitos desafios, mas de eu aproveitar esse processo no que eu puder, né? As coisas que eu puder aproveitar, o que eu achar que não é valoroso para mim, que eu puder só ouvir e pronto, sabe? E bola para frente. Então, eu acho que, como você falou, a atividade física me moldou muito, né? Moldou muito meu pensamento, minha disciplina, meu foco. Então, me ajudou bastante, com certeza. Olha, Isa, você muito bonito, sabe? Muito, muito bonito descobrir isso, que eu não sabia descobrir isso da sua história, de você. É importante que a gente, cara, com o projeto, a gente fale isso, mostre, porque quantos outros estudantes não precisam saber disso, né? Sim, E você trouxe um ponto assim, eu como anestesista, eu já presenciei muita situação, né? Como anestesista, e já presenciei situações que você deu uma deixa educada de falar em relação ao convívio ali, né, do cirurgião com a equipe, seja com o instrumentador, seja com o auxiliar, seja com o próprio anestesista. Eu até conversei nos outros episódios com algumas colegas sobre isso, apesar de a gente estar em 2026, da gente falar que a mulher é mais forte, que a mulher tá conquistando o espaço dela, né? Não é, jamais eu não levanto bandeira nem de feminismo, nem de machismo, nada disso. Para mim, assim, cada ser tem a sua beleza, né? A mulher tem a beleza dela, o homem tem a beleza dele, mas, infelizmente, em pleno 2026, a gente ainda presencia situações eu vou chamar de machismo, mas aqui o objetivo não é jamais levantar essa política, mas isso acontece, isso é uma realidade, a gente sabe. Sim. Que
quando a mulher tá, o homem vai, quando é um cirurgião homem, ele vai, e aí às vezes grita, eu já presenciei, claro, né? Ou tem uma palavra ríspida, tudo. E aí eu imagino, eu tô aqui só raciocinando em cima da sua coragem. Porque você teve a coragem de fazer instrumentação, de meter a cara a tapa, de entrar ali naquele ambiente para você adquirir um conhecimento como mulher, às vezes numa equipe masculina, né? E que talvez não saibam, não estou falando do cirurgião atual, mas, enfim, você possa ter até passado por uma situação de que não, a equipe masculina não soube valorizar todo o seu potencial. Porque eu estou enxergando o seu potencial, você entende? Então, isso é uma coisa muito, muito admirável. E isso tem que ser falado, porque eu tenho certeza que talvez tenham colegas que tenham desistido de cirurgia, pura e simplesmente, porque fale, não, é um ambiente que acontece isso, eu não quero passar, ou eu tenho medo de passar. A gente não sabe como é que é a cabeça de cada uma, né? Então, muito bonito, assim, saber de você essa coragem e que isso é possível, e que se você conseguiu, você vai fortalecer e vai inspirar outras colegas, né? A fortalecer essa sua vontade, a fortalecer a vontade também de tentar uma especialidade que eu digo que as especialidades cirúrgicas, elas são especialidades de raciocínio rápido. Sim. Porque, assim como a anestesia, apesar de ser uma especialidade clínica dentro do centro cirúrgico, é uma especialidade de raciocínio rápido. Então, né, a gente é testado com um palco de pessoas assistindo a gente muito grande. É diferente de quando a gente faz a clínica dentro do consultório, que tá você e o paciente, e se você tiver uma excelente relação com o paciente, ele vai entender que você vai falar, não, olha só, agora faz assim, depois eu entro em contato com você, ou na próxima consulta. Você tem um delta T de ação. Sim. Na cirurgia, não tem. É ali, é naquele momento, e é onde você é colocado à prova, e a gente vê, infelizmente, comentários do tipo, mas também, a mulher não aguenta, ela vai querer, a mulher não vai aguentar uma jornada de uma especialização em cirurgia, porque ela vai casar, ter filho, não aguenta, aí você escuta isso. E aí, quando você vê uma mulher forte que faz e acontece, mostra que é possível fazer tudo isso, né? Porque o esporte, ele te fortalece. Eu fico imaginando o que deve ser você se superar num aumentar o peso ou aumentar uma distância na corrida. Se você consegue enfrentar coisas muito pesadas, né? Então, assim, olha que interessante e olha como é que é importante essa mentalidade, né, que o esporte traz, né? Com certeza, eu acho que como você falou, é algo muito, muito histórico também, né? E muitas vezes chega até a ser folclórico, digamos assim, o centro cirúrgico tem que ter um ambiente hostil, o cirurgião tem que tratar as pessoas mal, para ele ser considerado um bom cirurgião, né? Tem que dar ordens de maneira mais ríspida. Se você tratar a pessoa bem, aí a pessoa já fica, nossa, será que é bom mesmo? Né? Então, tem essa questão mais folclórica, né? E o centro cirúrgico, apesar de ter mudado muito, como você falou, ainda permanece sendo um ambiente mais machista, né? Então, quando você tem uma mulher no centro cirúrgico, algumas pessoas já olham meio estranho. Então, passar por tudo isso é difícil, né? Tem mais mulheres cirurgiãs hoje em dia, ainda bem, mas ainda é complicado, né? E também passar por tudo isso, a gente acaba ouvindo coisas que em pleno século XXI não faz sentido, né? E as pessoas começaram a entender mais que as prioridades não precisam ser aquelas que foram determinadas historicamente para a mulher, né? Então, a mulher não tem o objetivo de vida de ser mãe, casar e ter filhos e cuidar da casa, sabe? Não existe isso. Então,
a mulher tem desejos, a mulher tem objetivos acadêmicos, profissionais, né? Então, eu acredito que nessa época, diante do que a gente está, a gente tem dois, como eu posso dizer, a gente tem duas épocas diferentes no centro cirúrgico, né? Então, a gente tem uma época mais antiga, que acredita nisso, e outra mais atualizada, né? Mais contemporânea, que sabe que não. Então, eu acredito que agora tenha um processo mais de embate, né? De mentalidades diferentes no centro cirúrgico. Então, aprender a lidar com isso é muito importante, aprender de vez em quando, só simplesmente não responder, sabe? Verdade. E levar a vida adiante, ou balançar a cabeça e falar tá bom, sabe? E porque muitas vezes esse debate não vai levar a lugar nenhum, né? Acaba sendo uma disputa de poder completamente desnecessária. Exato. Então, E você, no seu dia a dia, mostrando o seu trabalho, você já está mostrando, está deixando o recado para o que você veio, né? Então, às vezes, certeza, o com não certeza. discutir é o melhor caminho. Uhum. Perfeito. E aí, Isa, isso tudo, né, que a gente vem falando, até mesmo como o esporte, né, tem moldado você como médica, ele não é esse benefício, a gente até agora focou muito em você, Isabela, médica em formação. Mas a gente sabe que esse benefício ele vai além da Isabela, né? E eu queria assim que você falasse se isso já acontece, como você enxerga isso no futuro, né? No futuro próximo, já depois de formada, que essa sua vivência, né, como atleta, ela traz uma perspectiva diferente para a sua atuação como médica perante aos seus pacientes, né? E de que forma a atividade física ela vai impactar a sua relação com seus pacientes, a sua relação médico-paciente, as suas recomendações e a sua própria visão de saúde e bem-estar. Bom, eu acho que o que me chama mais atenção, né, numa consulta, é saber que o paciente ele se sentiu acolhido durante a consulta. Então, embora muitas vezes a gente valorize mais os desfechos objetivos, que são os principais, né? Então, diagnóstico correto, uma conduta adequada, resolução clínica, o acolhimento, ele é um componente central, né, da prática médica, justamente porque ele vai impactar diretamente na adesão ao tratamento desse paciente, né? Então, a construção do vínculo, da qualidade do cuidado, para mim é muito importante e acaba não sendo trivial durante as consultas, né? Então, exige uma escuta ativa, uma presença, uma capacidade de interpretar não apenas os sintomas, mas o contexto do paciente. Então, para mim, o esporte ele teve um importante desenvolvimento nessa habilidade, né? Porque ele ensina na prática a lidar com o processo, né? Com o processo de frustração, com limites nossos e do outro, né? Do paciente. E ele ensina a ter uma consistência, mesmo quando o resultado ele não é imediato, né? E respeitar esse tempo de evolução. E, além disso, acredito que a vivência com a dor, esforço, adaptação corporal, ela amplia a compreensão sobre o paciente e sobre o que ele sente, né? Então, isso torna a abordagem mais realista e menos prescritiva no sentido mais simplista da palavra. Porque a gente passa a enxergar a dor como uma experiência e não como um sintoma. Então, isso amplia muito mais o olhar, né? Então, eu vejo que não apenas em termos técnicos, mas também na capacidade de oferecer um cuidado mais completo para esse paciente, né? Integrando conhecimento médico com escuta qualificada e o entendimento prático também do corpo e do processo de adoecimento em si. Verdade. O paciente, quando ele for olhar para você, né, e no meio da consulta, e você poder falar, se o paciente chega e falar, doutora, eu tô com dor, eu não sei o quê, eu acho que eu não vou fazer exercício, não. E aí você consegue mostrar para ele que você já esteve ou está nesse local, né? Nessa posição que ele está, né? Então ele vai enxergar em você uma fala com propriedade, né? Não, ela sabe, ela realmente ela vivencia isso, não é aquela visão distante de médico-paciente que a gente tinha antigamente, né? Uhum. E também acolher o ambiente que ele vive, né? A Exato. realidade dele. Então, muitas pessoas não têm assim, vai para academia.
não tem como, né? Tem pessoas que não conseguem Exato. sair para caminhar no bairro porque o bairro é perigoso. Então, acolher a realidade do paciente, então, como ele pode fazer esse exercício físico dentro de casa, né? O que ele pode fazer dentro de casa? Será que eu posso fazer algo mais multidisciplinar, ter um contato com algum fisioterapeuta que me indique alguns exercícios que eu posso passar para o paciente, sabe? É verdade. E, finalmente, entramos no bloco do Inspira. Intencionalmente ou não, a jornada de um médico atleta, ela naturalmente motiva outras pessoas. Eu queria saber, sabe, Isa, se aí ao longo da sua vida você tem algum trabalho ou algum projeto específico, além dessa prática esportiva, né, pessoal, para servir de inspiração para algum colega da faculdade, paciente ou comunidade em geral, só para saber se existe alguma coisa a mais ou que você tenha participado, que você faz, enfim. Ou se você só motiva mesmo, inspira pelas redes sociais, enfim. Bom, o que eu faço mais publicamente, né, é mais esses posts no Instagram para trazer mais essa vida ativa, né, fisicamente. Mas em relação a conversas, né, eu tenho muitas conversas com familiar, com colegas meus, então eu tenho até um colega meu que ele perdeu cerca de 20 quilos depois que a gente começou a conversar, e aí tem um aplicativo que é aquele Gym Rats, que é Sei. de competição, pronto. Aí a gente começou a querer competir um com o outro, e eu sou uma pessoa que faz atividade física todos os dias, e aí ele entrou comigo, ele perdeu mais de 20 quilos, e hoje em dia ele não para de fazer atividade física o tempo todo. Então, isso para mim Que é legal. muito importante, né? Então, eu tenho esse. Não é mais um contexto de um projeto intencional, né? Mas, assim, de conversa mesmo com meus colegas, minha família. Olha, muito legal. Esse colega é que da faculdade? Não, é um colega. Isso, da faculdade. Olha, que legal. Quero saber quem é esse colega. A pessoa aqui já está, né? Nessas histórias, né? Maravilhoso, não? Muito legal. Para você ver, né? Às vezes, uma atitude simples, né? Talvez ele estava lá, ninguém percebeu, ninguém sabia nem. Porque geralmente as pessoas não sabem nem como ajuda, né? Como é que tira essa pessoa Sim, dessa situação, né? Aí a pessoa acha melhor não falar nada, não, porque também não quer magoar por ser um colega, mas você usar um aplicativo, que é um aplicativo de desafios, né? Que a gente pode desafiar de diversas maneiras, até com um check-in, né? De treinos, né? Então cada um pode fazer o que gosta. Muito legal mesmo. E isso é importante, porque você já plantou uma sementinha nele, né? Você já com plantou uma certeza. sementinha nele, e a partir de agora você vê como é que a vida dele já foi transformada, né? E hoje em dia ele é meu maior competidor no Gym Rats, porque Ah, todos os dias ele está na academia. olha só, viu? Viu? Isso é boa. E aí, eu queria fazer uma pergunta que assim, que é sempre intrigante, né? É, é difícil que a pessoa se perceba como fonte de inspiração para as outras. Isso não é uma coisa muito fácil, assim, eu venho descobrindo isso ao longo dos anos aí no movimento. Quando eu falo tudo, a pessoa, não, mas eu não sou inspiração para ninguém. Ah, eu só sou um médico, eu só sou uma estudante, né? Não, não enxerga isso. E aí, eu queria perguntar para você como foi, né, para você perceber que a sua paixão pelo esporte, a sua dedicação à medicina, a sua virada aí de médica atleta, se tornou uma fonte de inspiração para os outros. Qual foi essa sensação? Como é que foi, né? Essa sensação de ser uma fonte de inspiração e deixar um legado, porque você já tá, olha, só essa história do colega, você já mudou, já transformou, né? Como é que é para você isso? Você se enxergava como uma inspiração para os outros ou não? Ou isso foi, a ficha foi caindo aos poucos? E o que você sente em saber disso?
Bom, eu nunca me enxerguei como uma inspiração, né? Não Como você falei? falou. Não falei? Isso que É eu não tô muito aqui, mas difícil. se eu pegar o post da. Só, foi um post mega ultra resumido da história da Isa. O menino do marketing, o menino lá da empresa, ele chegou para mim e falou assim: Michele, quem é essa médica? Aí eu falei assim: não, uma estudante. Ele falou, cara, tá bombando. Eu falei, para você ver. Bom, Não, e que bom. quantas pessoas que não estão se identificaram, cara? Isso é muito Exato, legal. Mas fala, exato. fala. Não, eu acredito que também uma outra história que tem me impactado muito, né, e mais próxima de mim também, foi justamente minha mãe, né? Minha mãe, ela tá passando por um processo da menopausa, né? Então, maior irritabilidade, o sono ruim, o esquecimento, esse processo todo. Vários médicos já tinham falado sobre a atividade física, tem aquela resistência inicial, né? Mas eu acredito que depois que ela começou a ver como eu tratei essa doença crônica, né, de uma forma mais disciplinada, de eu tenho que fazer, hoje em dia ela faz atividade 5 a 6 vezes na semana, né, Gente, ela fica animada, me acorda e fala que vai malhar, então isso para mim é uma alegria enorme, assim, que eu não sei nem explicar. Hoje, esses dias ela veio me falar que comprou uma bolsa para ir para academia, foi a coisa mais linda do mundo para mim. muito legal. Eu achei muito lindo. Mas perceber que minha história ela impacta outras pessoas, inicialmente não foi nada intencional, né? Mas hoje eu reconheço como muito relevante, né? Principalmente por possibilitar a visibilidade de uma condição como a endometriose, né? Que apesar de ter uma alta prevalência sobre pessoas com útero, ainda é muito subdiagnosticada, subvalorizada, né, em termos de impacto da qualidade de vida, né? Então, trazer essa vivência associada ao papel da atividade física, no manejo da dor, da funcionalidade, acaba gerando, como você falou, uma identificação, né? E, em muitos casos, até mudança de comportamento e busca de algum atendimento para um diagnóstico, né? Seja ele qual for, para conseguir melhorar essas dores, porque muitas pessoas ainda acreditam que cólica no período menstrual, essas cólicas mais fortes, são normais, né? Elas são normalizadas. Mas existe um limite da dor, né? Quando ela deixa de ser uma dor que melhora ao uso de um analgésico simples, né? Uma dipirona, que seja, ela já deixa de ser esperada, né? Normal, uma dor que afeta a sua qualidade de vida, seu dia a dia, você não levanta da cama, sabe? Não é normal. Então, procurar ajuda nesse sentido. Então, eu acredito que influenciar as pessoas, impactar a vida das pessoas nesse sentido, para mim foi muito importante. Muito legal. E isso que você está falando é verdade, sabe, Isa? Olha o tamanho da mudança, né? A pessoa que, no caso, né, a gente está exemplificando com a endometriose, né? A mulher, ela acaba alterando e prejudicando a qualidade de vida dela. Além disso, ela acaba se entupindo de medicação, né? Então, ela às vezes ela não entende ou não descobre que ela fazer o exercício vai trazer um benefício não só para o corpo, mas em diminuir essa quantidade de medicação que tem efeitos colaterais, né? Que não são inertes. E Uhum. ela pode substituir isso com o exercício físico, porque o exercício não vai curar a condição da endometriose, mas ele vai controlar, né, essa sintomatologia e vai trazer uma qualidade de vida para a mulher estar ali, vivendo e tendo as suas atividades e não ficando deitada na cama por dias, né? Que é o que acontece, né? E a endometriose não deixa de ser um espectro, né? Tem um espectro, né? Tem mulheres com endometriose, várias lesões que não sentem absolutamente nada, né? E só Exato. vão descobrir por conta de alguma dificuldade da fertilidade, de engravidar e etc. E tem mulheres que têm pouquíssimos focos e com uma dor Uma dor. gigantesca. Então, é um espectro muito grande, né? É verdade. Muito lindo, tá? Saber que sua mãe foi, talvez, a primeira, porque ela estava ali só de olho em você. Ela já estava te admirando, você já estava inspirando ela, né? Até porque a mãe admira sempre o filho, a filha, né? Mas ela enxergou em você isso e ela se motivou e
não tem idade para começar a se exercitar, a se movimentar. Então, cara, sua mãe tá super de parabéns, e fora que pode ser uma companhia, vocês podem ir juntas, enfim, né? Isso é uma coisa, isso fortalece até o relacionamento, os laços, né, de relação com os amigos e familiares. Então, quando a gente inspira, né, fortalece aquele acolhimento todo que você comentou, né, da medicina. O próprio paciente, ele vai se sentir mais acolhido quando ele é inspirado por você. E aí, Isa, para finalizar nosso bate-papo, que foi maravilhoso, eu queria que você deixasse um recado para os leitores do nosso livro, para os ouvintes do podcast, uma mensagem para você inspirá-los a começar ou a continuar, né, quem já continuou, a sua própria jornada de atividade física, independente dos desafios que eles possam enfrentar. Bom, assim, para mim é muito grande, né, poder inspirar outras pessoas através da minha história, e ao mesmo tempo não deixa de ser uma responsabilidade gigantesca, né, porque mais do que inspirar, eu acho que é importante transmitir uma mensagem realista, né, de que o processo, ele exige consistência, adaptação, respeito aos próprios limites, e não se trata inicialmente, né, de uma performance ideal, né, mas de uma construção progressiva. Então, se eu pudesse deixar um recado, seria que saúde não deve ser vista como um estado fixo, mas como um processo dinâmico, né? Então, mesmo na presença de doenças crônicas, é possível buscar estratégias que melhorem a funcionalidade e a qualidade de vida. E a atividade física, quando bem orientada, ela tem um papel fundamental nisso, né? Então, não é necessário começar no ideal, nem esperar condições perfeitas, né? Mas o mais importante é iniciar dentro da realidade e manter consistência ao longo do tempo, porque, no fim, o que gera resultado não é o pico de motivação que a gente tem, é a capacidade de sustentar esse processo. Perfeito, é isso aí. Estão ouvindo, né, gente? E, para finalizar, né, Isabela, falar para você que a sua história, ela foi realmente inspiradora, nos mostra a força da conexão entre o corpo, a mente e o propósito, né? Muito obrigada por compartilhar sua jornada Transpira, Respira e Inspira com a gente. Foi um privilégio ouvir e conhecer com mais detalhes. Para quem quiser, né, te acompanhar, acompanhar suas conquistas, ver, né, você em breve formada, ver a sua próxima etapa. Gente, olha só, a Isabela ela passou a primeira etapa, que foi a graduação, agora tem a segunda etapa, que é a residência, né? Ela deve estar ali, está só começando, ela deve estar num turbilhão, né? Então, quem quiser acompanhar, onde que os ouvintes e leitores podem acompanhar suas redes sociais? Pode ir no meu Instagram, Instagram, só botar um pontinho aqui no meio desse nome, tudo minúsculo, pode seguir lá, eu posto bastante lá na rotina. Stagliório, né? Stagliório. Isso. Isso aí. Olha, gente, excelente. E antes da gente se despedir, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que a história completa, porque aqui não foi completa, tá? A editora vai destrinchar mais coisa, vai pegar mais coisa que eu ainda não peguei. Eu pego isso, a editora pega isso. Então, o livro sempre é muito mais completo, mais detalhado e robusto. E aí, lembrar vocês que essa história completa da Isabela Stagliório, terminei falando, estará no nosso livro Transpira, Respira e Inspira, volume Médicos Atletas, que será lançado no segundo semestre de 2026, esse ano. Fiquem ligados para mais informações. Agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima história.